Olá, meus queridos, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todos vocês. Que bom estarmos aqui mais uma vez reunidos para juntos aprendermos um pouco mais com a palavra de Deus. Meus queridos, é muito importante este momento e relevante para nós, porque nós estamos buscando conhecimento e a lição que nós estamos estudando é a lição número 6, 10 de agosto de 2025, que tem como título Uma Igreja Não Conivente com a Mentira. E hoje nós vamos estudar no segundo tópico que nos fala o cristão e a mentira. E o primeiro parágrafo, o primeiro subtópico do segundo tópico é: mentir é uma escolha. Mentir é uma escolha. Bom, um fato fica evidente em Atos capítulo 5, versículo 1 ao 11. Tanto Ananias quanto a sua mulher Safira agiram livremente na questão envolvendo a venda de uma propriedade, no versículo 1 e 2. Isso fica ainda mais claro quando Pedro, sob o discernimento do Espírito Santo, reprova Ananias de ter tentado enganar a igreja acerca do real valor da propriedade, no versículo de número 3. Ananias não foi obrigado, nem tampouco foi constrangido a agir de forma como ele agiu. Tanto ele como a sua esposa, que foi conivente com a ação dele, tomaram uma decisão livre. É importante, irmãos, observarmos que eles não foram constrangidos, eles não foram obrigados. Foi uma escolha própria deles tomarem para ter tal atitude de mentir. É como nós falamos lá no começo, que o apóstolo Paulo, lá no primeiro tópico, o apóstolo Paulo escreve aos Efésios, ele diz: não dê lugar ao diabo. Então, quando nós fazemos a escolha de mentir, aí a gente dá um lugar, o diabo preenche o nosso coração e nós tomamos tal atitude. Nós tomamos o tal, meu irmão, ele é uma escolha para si, mentir ou não mentir. Mexendo com ela, não mexendo com ela. É uma escolha, meus irmãos. Deus, ele nos deu um livre-arbítrio. E esse livre-arbítrio é um direito de escolha nosso. Então, meus queridos, mentir é uma escolha que envolve a natureza moral. Ora, para haver responsabilidade moral é necessário que os nossos atos sejam feitos livremente. Isto é, não estejam sob nenhuma força externa que nos obrigue a aplicá-las. O que isso quer dizer? Que Deus, como nos deu um livre-arbítrio, nós temos toda a liberdade de escolher. Por quê? Porque se Deus não nos desse livre-arbítrio, se ambos fossem de forma forçada, tanto pelo inimigo como por Deus, nós iríamos atribuir a ele: ah não, eu fiz isso porque eu fui obrigado, eu fiz isso porque o Senhor me falou, porque o Senhor me obrigou, não, eu fiz isso porque o diabo me obrigou. Então, meus queridos, no dia do julgamento final, não vai ter atribuição a ninguém. Atribuição nem para a direita nem para a esquerda. Por quê? Porque é uma escolha errar ou não errar, mentir ou não mentir. É uma escolha que nós faremos. Então, meus queridos, que nós venhamos ter, por intermédio desse estudo de hoje, uma escolha certa e correta, e que essa escolha seja não mentir. Amém? Então, meus queridos, neste aspecto, como veremos mais à frente, eles não poderiam culpar a ninguém, nem mesmo o diabo pelo que fizeram. Existem pessoas que atribuem, né? Não é verdade, irmãos? Não está acontecendo isso, o diabo se levantou fortemente. Muitas das vezes somos nós mesmos que causamos a situação. Muitas das vezes o crente, ele causa a situação para a sua vida e depois ele vai dizer que foi o diabo que se levantou. Nós podemos usar o mesmo exemplo da mentira. Eu já vi pessoas inventarem mentiras por algo que estavam fazendo e não contarem a verdade e mentir, e por intermédio desta mentira levantar-se algo gigantesco na sua vida e depois ele atribuir a Satanás. Ah não, Satanás se levantou de uma forma, e eles acreditam dessa forma, meus irmãos. Dizia uma certa pessoa, da qual não me convém falar o nome, dizia que uma mentira bem contada várias vezes tornar-se-ia uma verdade. Isso é mentira, meu irmão. Isso nunca existiu, nunca existirá. Mentira é mentira e verdade é verdade. Mas que nós venhamos entender, que você venha entender que ninguém é obrigado a nada, que ninguém é forçado a nada. Por isso, meus irmãos, naquele grande dia, do grande julgamento do trono branco, não haverá aquela desculpinha de: ah, eu fiz porque, ah, eu menti porque eu fui obrigado. Não existe isso. Deus, ele te deu o livre-arbítrio.
E o livre-arbítrio te dá a escolha de tomar as decisões do que é certo e do que é errado. O segundo subtópico nos fala atraídos pela mentira. Se por um lado Ananias e Safira tomaram decisões livres, por outro lado nós temos que observar que eles sofreram implicações de suas decisões. E Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e expirou. Atos capítulo 5, versículo 5. Entenda que cada atitude tomada de forma mentirosa existe suas consequências. E muitas das vezes essas consequências elas resultam em mortes. Por exemplo, está aqui na Bíblia, Ananias e Safira. Muitas das vezes esses resultados resultam em mortes, talvez não física, mas também espiritual. Acontece, meus irmãos, acontece bastante. Eu acredito que você que está assistindo essa aula hoje, você já vivenciou isso, você já viu isso, talvez. Eu acredito, creio que todos nós um dia já vimos isso acontecer com alguém, ou já ouvimos pelo menos. Não podemos saber o que se passou na cabeça de Ananias e Safira para agirem como agiram. O certo é que quiseram obter vantagem com a negociação feita. É possível que ao verem os demais crentes fazendo ações quando doavam seus bens, tiveram visto e nesse gesto uma oportunidade de obter, além do reconhecimento, o lucro pelo patrimônio que fora vendido supostamente doado. Bom, é provável que tenha sido isso. Eles viram os membros ali doando, né, e recebendo talvez algum troca disso, e tamanho mérito, tamanha honra, e talvez eles tivessem crescido na área da soberba e por esse motivo tomaram a atitude de mentir. Porque muitas das vezes, irmãos, e na maioria das vezes, quem mente é porque sempre quer ter algo em troca, algo maior, algo melhor, está visando uma posição maior, está visando algo da qual vai trazer um retorno bom. E isso tanto faz na fama como na área financeira. Terceiro subtópico, mentir tem consequências. Toda mentira tem suas consequências. Ao agirem assim, Ananias e Safira não pensaram nas consequências de suas ações. Eis aqui um ponto importante, irmãos. A pessoa que mente, a pessoa que inventa uma mentira, quer seja para se beneficiar ou para prejudicar alguém, porque existe muito. Essa pessoa, ela não tem noção da consequência. Ela só vai ter a noção da consequência quando esta mentira ela vier à tona. Quando aquela atitude tomada, esta ação tomada, tiver a sua reação. Porque toda ação tem sua reação. Entendeu? Então, quando essa pessoa vê esta reação, a reação a consequência da sua mentira, ela vai ver também a proporção daquilo que foi tomado. Então, muitas das vezes, as pessoas que tomam tais atitudes, elas não têm noção das suas ações. Mesmo fazendo parte de uma igreja pentecostal, onde os dons do Espírito Santo estavam em evidência, se expuseram em ação mesquinha quando eles resolveram mentir, não somente aos apóstolos, mas também ao próprio Deus. Você vai ver que Pedro ele disse que vocês não mentiram só para mim, vocês mentiram para o próprio Deus, conhece a cada um de nós, o nosso íntimo mais ser. E eles faziam parte de uma igreja pentecostal, eles viam os sinais, eles viam os dons, eles foram doutrinados, eles aprenderam dentro da palavra, irmãos. Viram diante dos seus olhos e ainda mentiram. Agora imagina nos dias atuais, o quanto não tem de pessoas mentindo para se sair melhor na situação, para ter uma posição maior no seu ministério, da qual ele faz parte, na sua empresa. Eu já vi pessoas mentirem para ter um cargo bom na empresa e ganhar bem. Tudo isso, contudo, o preço pago por estas ações foi muito caro. Qual foi? Custou as suas próprias vidas. O preço, meus irmãos, do pecado, o preço da mentira, custou muito caro para eles, que foram as suas vidas. Antes de se praticar qualquer ação de natureza pecaminosa, é necessário pensar nas consequências que isso induzirá. Quantos crentes, muitos deles experientes hoje, lamentam por não terem levado em conta as consequências de suas ações. Mais uma vez ele escreve dizendo, vigiemos. É verdade, moço. Não só na mentira, mas quantos crentes hoje, grandes homens de Deus, profetas, ministros, servos e servas de Deus, pessoas que foram muito usadas por Deus, que deram lugar ao pecado, que deram lugar à mentira,
e tiveram consequências trágicas na sua vida, no seu ministério, das quais até hoje, nos dias atuais, não conseguiram se levantar desta situação, não conseguiram sair mediante do problema da qual eles próprios criaram para as suas vidas. Que nós venhamos vigiar, meus irmãos, que nós venhamos tomar cuidado com aquilo que nós falamos, com aquilo que nós queremos, que nós tomamos muito cuidado para não darmos lugar ao diabo, porque existem consequências, meus irmãos. A consequência na vida de Ananias e Safira foi a perda de sua vida. Muitas das vezes a consequência na vida de nós como crentes, salvos em Cristo Jesus, é a perda da nossa vida espiritual e muitas das vezes também conjugal, meus irmãos. Que Deus nos abençoe. Espero que esta aula tenha sido muito edificante para a sua vida. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus.